Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Se não estiver tudo bem, ficará, porque você tem um Deus que ama você. Eu estou aqui com a minha mãe, a Cidinha Mel, e ela tem um testemunho de algo que aconteceu comigo quando eu era criancinha. Eu tinha acho que 2 anos e 4 meses. Bora lá ouvir o testemunho dela? Olá, pessoal. Vou falar aqui para vocês um acontecimento que aconteceu comigo há muitos e muitos anos atrás. Essa minha filha tinha 2 anos e 4 meses, a Marilza, essa que está na gravação. Tinha 2 anos e 4 meses. E eu me casei muito cedo, né? Então não tinha muita experiência da vida. E aquele tempo, as pessoas do passado, era muito sofrida, lavava roupa na tábua, não tinha tanque, né? E tudo mais que quase todas as pessoas da minha idade sabem dessa época. Foi muito sofrido. E aconteceu o seguinte, eu me casei com 15 anos, eu era muito jovem quando eu tive minha filha, então não tinha experiência de nem como cuidar direito de uma criança, né? Mas eu tinha que cuidar porque era minha, né? Olha, não só cuidava dela, hein? Cuidava de mais 6 irmãos do meu marido, viu? Com 15 anos. Mas é o seguinte, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. A minha filhinha tinha 2 anos e 4 meses. E antes da minha filhinha, antes de acontecer isso com a minha filha, aconteceu 3 vezes uma coisa que uma mãe que tivesse juízo não deixaria acontecer. Nem uma vez, quanto mais 3. Aconteceu o seguinte, eu lavava roupa nesse poço e era um lugar de muita fartura, de muita água, muita água, muita água. Mas nem eu, tanto eu como meu esposo não tinha juízo, porque ele tinha 23 anos e eu tinha 15. Então, imaginando agora, a gente não tinha juízo, porque tinha muita água, muita fartura de água, então dá para até bancar na água dentro de casa se tivesse uma boa inteligência, né? Mas nós, com a falta de experiência que a gente tinha, né? Nós ficamos furando pocinho no lugar que nós morávamos, furava um pouquinho o poço, aí depois a gente cansava com aquele pocinho, a gente furava o outro, e como era muita água, o poço que a gente furava dava assim 1,5 m, 2,5 m, por aí. E aí enchia até na boca, pra gente já era fartura de água. E a gente carregava com balde, né, e vice-versa, e levava para casa. Mas eu fui como uma menina sem juízo, né? Fui lavar roupa nesse local, pertinho da minha casa, dava menos de 100 metros. Já por aí já dava para ver que não poderia ter um poço assim na frente da casa, né? E menos de 100 metros. E eu tinha essa idade que eu falei para vocês, mas tinha que cuidar. Tinha não, eu amava cuidar da minha filhinha. E de toda a minha família, né? Que eu fui uma pessoa muito responsável em toda a casa. Menos que eu casei muito cedo, mas o meu trabalho era certo. Então, aconteceu o seguinte, meu marido pegou, né, e furou um poço, como eu disse para vocês, furou um poço, e a gente tirava a água. O poço enchia de água até na boca, e a gente pegava o balde, tirava a água e levava numa vasilha para casa, né? Para encher os potes, que é o tempo que ainda existiam os potes. E aconteceu o seguinte, que eu fui lavar roupa lá, nesse lugar, e eu tinha que lavava roupa numa tábua e lavava roupa numa tábua e ficava de costa virado para o poço. Mas a menina de 15 anos pegou e levou a filhinha menos de 2 anos e 4 meses, porque a última vez que ela caiu 3 vezes, gente. 3 vezes, não dava para mim
criar juízo e saber? Tanto eu como ele não dá para saber que não poderia fazer isso? E eu fui lavar roupa e levei minha filhinha para brincar. E deixei ela sentadinha ao ladinho, assim, no gramado, né? E fui lavar roupa. E aí eu tirava a roupa com a água com o balde, desculpa, gente, estou errando aqui. Tirava a água com o balde e colocava na bacia e assim eu lavava a roupa, né? E eu levei minha filhinha e deixei ela brincando, coloquei muitos brinquedos para ela e ela ficou brincando. Quando foi dali a pouco, eu com as costas viradas para o poço. E virado para minha filha também, mas minha filha dá para ver assim, ainda de lado, né? Um pouquinho de lado na minha visão. E quando eu estava trabalhando, batendo roupa, que aquele tempo não se esfregava roupa, batia roupa na tábua, né? Batia. Aí aconteceu que estava batendo roupa e a minha filhinha brincando. Toda vez eu olhava lá, minha filhinha brincando. Olhava de novo, filhinha, ela estava brincando. Ela só falava, mamãe, ela não sabia falar muita coisa. Aí eu virava e continuava. Quando foi dali a pouco, eu estava lavando minha roupa, muito ali entretida, né? Porque a roupa no sítio é muito suja, né? Estava lavando a roupa e quando foi dali a pouco eu escutei um barulho, como se fosse uma pedra que caiu dentro do poço. Eu não pensei em outra coisa, eu pensei na minha filhinha. Eu falei, meu pai do céu. Olhei para trás, só disse isso, né? Meu pai do céu. Olhei, eu vi a minha filhinha, não vi a minha filhinha. Eu falei, a minha filhinha que caiu na água. Aí eu olhei na água, a água estava burbutando assim, né? Fervendo assim, ela estava soltando aquelas bolinhas aí. Eu falei assim, minha filhinha caiu na água. Mas eu senti tanto aquela hora que eu fiquei sem saber o que eu fazia. Mas a minha mãe sempre falava que a pessoa quando afunda ou quando vai se afogar, ela mergulha 3 vezes. E eu falei assim, a minha filhinha vai mergulhar, a hora que ela mergulhar eu vou pegar ela. E a minha filha mergulhou muito rápido, quando eu vi ela já mergulhou. Mas eu não tive coragem de tirar ela. Ela afundou novamente. E a minha perna tremia, né? Então, o pessoal, continuando a história, parte 2 da história, é o seguinte. Aí a minha filhinha caiu, eu não dei conta de pegar a minha filha, de tanto que eu tremia, né? Tremia demais. Aí eu vi a minha filhinha mergulhou muito rápido e não deu tempo de eu segurar ela. E eu tremia, como eu tremia demais, a minha filhinha afundou de novo. Mas eu já tinha visto essa história que a minha mãe sempre falava, que a pessoa mergulha 3 vezes e depois não mergulha, não sobe mais. Aí eu falei assim, então agora dessa vez, se ela mergulhar, a hora que ela mergulhar, eu vou pegar ela. E fiquei esperando, mas rapidinho, antes do meu pensamento fugir, ela mergulhou de novo. Eu outra vez não tive coragem de pegar ela, porque a minha perna tremia muito. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, se a minha filha cair, voltar a terceira vez, ela já mergulhou 2 que eu vi. Se ela mergulhou 3, ela não vai voltar mais. E se ela não mergulhou 3, ela vai mergulhar novamente. Deu outra, que daqui a pouquinho minha filha subiu. Mas eu estava pronta, ou eu subia, ou eu pegava ela, ou eu caía no poço junto com ela, morreria junto com ela. Estava pronta para isso. Aí, dali a pouco minha filha mergulhou a terceira vez. Por sorte, ela mergulhou a terceira vez. Ela tinha mergulhado 2. Mergulhou a terceira vez. Aí eu falei, não pensei 2 vezes, mas ela mergulhou com a mãozinha para cima, assim, como se estivesse pedindo um socorro para mim, né? Aí quando ela fez assim com a mãozinha, eu juntei na mãozinha dela. Juntei na mãozinha dela e joguei ela. Deus me deu força e eu joguei ela no barranco, pus ela no barranco, né? Acho que até fui meio violenta, porque foi muito rápido, não sei, né?
Eu joguei ela no barranco e ali eu chorava. Eu chorava, 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 chorava. E não tinha força para se levantar. E a minha filha precisava de socorro, porque ela tinha engolido muita água. Ali vieram os meus vizinhos, que tinha vizinho de perto, né? Vieram e ajudaram socorrer ela e fui para casa. Eu mandei chamar meu esposo, estava na roça, né? E ele veio cuidar e a gente não levava para o médico esse tempo. A gente era tão simples que a gente não levava para o médico. Enrolamos ela no cobertor e pusemos num fogão a lenha assim, a gente colocou ela assim perto do fogo e a gente ficou sentada ali perto do fogo esquentando ela. Ela demorou o dia todo para a menina ficar normal, que ela ficou branquinha, 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 branquinha e tremendo. Mas quando eu tirei ela no barranco, eu esqueci essa parte. Eu virei ela para baixo e ela vomitou muita água. Deus me deu essa sabedoria dela, de eu fazer isso. Foi o que eu pude fazer, foi isso. No mais foi gritar e chorar. Aí meu esposo veio, a gente socorreu ela, né? E, gente, olha, é uma história muito longa, igual eu falei para vocês, que a gente era muito, muito criança. Eu já falo criança, né? Que é uma menina com 15 anos, é criança, né? Eu tive ela com 16. Aí, eu casei com 15, tive ela com 16. Aí, não, tinha mais, né? Porque ela estava com 2 anos já. Daí, nós ficamos o dia todo cuidando dela, meu esposo cuidou dela e veio da roça e todo mundo chorando e cuidamos dela e ela ficou o dia inteiro. Assim. No outro dia que ela foi voltar a cor e ficar normal. Aquela noite eu passei chorando. Mas no médico, não levava no médico aquele tempo. Aí passou-se nesse tempo, não dá pra gente ter exemplar e fazer um poço como que se faz, né, agora, ter ideia assim, ó, para fazer até um encanamento por dentro de água da casa, não precisava nada disso. Dava um encanamento muito bom, a água era muita água. Aí, aí a minha filha passou. Quando foi dali poucos dias, novamente eu vou lavar roupa de novo. E quando pensa que não, o mesmo processo. A falta de juízo levou a menina de novo. Só que cuidava da menina, mas só que com cuidado para ela não cair. Mas não deu para pensar 2 vezes, eu virar as costas, ela caiu novamente. Só que daí eu já estava mais esperto, que já tinha caído uma vez, né? Aí, mas Deus não olhou pela minha falta de juízo, né? Deus me ajudou, socorreu muito. E eu já, mais que depressa, quando ela subiu assim, eu já peguei ela nos bracinhos, catei ela pros bracinhos e retirei da água. Aí tá, gente, pensa bem o que a gente faz quando a gente é jovem, não deva casar muito jovem. E quando foi dali a pouco, meu filhinho ainda não tinha nascido, quando foi dali a pouco, daquele pouco, eu estava grávida. Quando foi dali, eu estava nos dias de ganhar o bebê, o outro segundo filho. Quando foi, dali uns dias, isso foi espaço de 1 mês, 2, um do outro. Meu filho tinha nascido e as minhas cunhadas falavam assim, eu não vou levar, nós vamos lavar roupa, mas não vamos levar a Marilza na água, porque ela já caiu 2 vezes, ela pode cair novamente. E eu, como sempre, gritava lá da cama, não leve minha filhinha na água, lá no poço, para vocês lavar roupa. Aí eu, como eu estava na cama, que eu tinha ganhado o bebê aquele dia, no mesmo dia que eu ganhei o bebê, o segundo bebê, a minha filha estava lá com elas foram lavar roupa e levaram a minha filhinha de novo. 2 vezes aconteceu comigo. A terceira aconteceu com as minhas cunhadas. Minhas cunhadas moravam junto comigo, né? Igual eu já disse, eu cuidei de 6 irmãos do meu marido. E daí eu estava lavando roupa e eu estava deitado, porque eu tinha acabado de ganhar o bebê e meu esposo tinha ido levar a parteira. Então, era muito recente que eu tinha ganhado o bebê, né? E elas foram lavar roupa. E foram lá, e daí elas foram lavar roupa e eu deitado na cama ainda, porque recente no parto,
Aí ela disse assim, eu escutei quando eles gritaram assim, meu Deus, a Cida agora vai recair, ela vai morrer. E eu escutei isso aí, né? Eu falei assim, aí eu saí na janela, a janela do meu quarto dava de frente pro posto. Aí eu virei, saí na janela e falei, vocês levaram a menina de novo? Aí eles estavam todos chorando, mas eles já tinham tirado ela do posto e já estavam com ela, socorrendo ela outra vez. Então, pessoal, olha, não deva casar jovem, não deva de ser uma pessoa que não tenha fé, porque eu tive fé que a minha filha subisse 3 vezes aquele dia primeiro, ela subiu. A segunda vez Deus me deu força para me tirar ela. E a terceira eu não vi, eu tinha ganhado um bebezinho naqueles poucos horas. E então Deus me socorreu. Então, gente, olha, veja só, a gente tem que ter muita fé em Deus, a gente tem que ter temor a Deus e juízo também na cabeça, né? Porque eu fui muito sem juízo, né? Tanto gratidão, né? E eu tenho uma gratidão muito grande a Deus, que hoje a minha filha está aqui junto comigo. Nossa, ela é minha companheira, é minha filha, meu tudo. Abaixo de Deus, é meu tudo, sabe? Depois disso eu tive mais 6 filhos, tive mais uma adotiva, mas a minha filha sempre na frente. Eu, minha filha e eu. Ó, gente, confiar em Deus e, acima de tudo, ter gratidão por tudo que Deus faz. Minha filha não era para estar viva hoje, minha filha era para estar morta. E hoje está aqui, né, Marilza? Meu forte abraço, Marilza. Pessoal, meu forte abraço. E estou já terminando, né? Estou terminando, mas eu estou deixando meu forte abraço e falando para vocês que, gente, tenham fé, tenham gratidão a Deus. Eu tenho muita coisa para contar para vocês, gente. Vocês aguardem outra vez. Tchau. Pessoal, essa é a minha história. Se Deus não tivesse cuidado de mim, me protegido, me guardado e dado sabedoria para minha mãe me tirar do poço, quando as minhas tias também me tiraram do poço, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Eu sou um milagre. E minha mãe é muito querida, muito especial para mim. Nós duas somos amigas inseparáveis. Mas é isso, gente. Você tem motivo para agradecer. Mande sua história, mande sua gratidão, se inscreve no canal e até a próxima. Foi muito bom compartilhar essa história minha e da minha mãe com vocês. Beijo!